Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. Hoje nós vamos desfrutar do sábado, do alimento diário. E a leitura bíblica começa com Hebreus, capítulo 5, versículos do 1 ao 14, que diz assim: Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos ler agora Hebreus 7, do 11 ao 17, que diz assim: Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ó Senhor Jesus. O ler com oração de hoje, irmãos, está em Hebreus, capítulo 7, versículos do 15 ao 16. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Senhor Jesus. O título do sábado é Jesus, sacerdote da ordem de Melquisedeque. Vamos ver hoje o motivo pelo qual Cristo ofereceu suas obras no tempo pelo Espírito Eterno, inserindo-as na eternidade. Leiamos.
Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? O sacerdócio que Deus estabeleceu no Antigo Testamento, o sacerdócio levítico, designando especialmente a casa de Arão, não era perfeito. Deus precisa de um sacerdócio perfeito para levar seu povo à perfeição. Hoje, Deus trabalha em nós, santificando-nos com o fim de nos inserir na glória. Aleluia! Dessa forma, o sacerdócio que nos levará à glória deve ser perfeito. Assim era necessário que Cristo se tornasse um sacerdote. Só que esse sacerdote não é mais da ordem de Arão, porque o sacerdócio da ordem de Arão não era perfeito, pois era um sacerdócio terreno. Deus, então, levantou Cristo para ser sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É outra ordem. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Esse outro sacerdote é Jesus. Jesus foi constituído sacerdote não conforme a lei de mandamento carnal. Essa expressão mandamento carnal diz respeito à regra instituída no Antigo Testamento para o povo de Israel, de que somente os da linhagem da casa de Arão poderiam ser sacerdotes. Por essa regra, Jesus, que era da tribo de Judá, nunca poderia ser um sacerdote. Mas, graças a Deus, Jesus foi constituído sacerdote por Deus, segundo o poder de vida indissolúvel. Isso significa que Jesus foi constituído sacerdote após sua ressurreição. A vida de ressurreição é uma vida indissolúvel, indestrutível. Jesus foi constituído por Deus segundo essa vida indissolúvel, porque Deus o ressuscitou. Aleluia! O versículo a seguir confirma isso. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. No entanto, não foi Cristo quem constituiu a si mesmo como sumo sacerdote. Quem o constituiu foi Deus. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus disse isso a Cristo em sua ressurreição. Ao ressuscitar o Senhor, o Pai confirmou que aprovara o ministério terreno de Jesus. Nesse momento, Cristo foi nomeado sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Arão não levava ninguém à perfeição, mas o sacerdócio perfeito de Jesus, aprovado pelo Pai, nos leva à glória. Veja a importância da obediência. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Se obedecermos a esse sumo sacerdote, ele, como autor da nossa salvação eterna, também nos conduzirá à glória. Ó Senhor Jesus! Querido leitor, o que estamos falando são coisas difíceis de dizer e explicar. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porque vos tendes tornado tardios em ouvir. O próprio livro de Hebreus é muito difícil de entender, mas graças a Deus,
não estamos mais na fase de tomar leite espiritual, e sim na fase de comer alimento sólido. O alimento sólido é para os adultos, para os experimentados. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Essas palavras são alimento sólido para nós, que por causa desse sumo sacerdote maravilhoso, somos aperfeiçoados e crescemos dia a dia rumo à glória. Louvado seja o Senhor. Pergunta: por que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Amém, queridos irmãos? Aleluia, né? Hoje nós estamos desfrutando, né, do alimento diário e tem como título Jesus, sacerdote da ordem de Melquisedeque. Amém? Aleluia, né? E nós vimos que o sacerdócio do Antigo Testamento, né, o sacerdote da casa de Levi, da tribo de Arão, ele não aperfeiçoava o povo de Israel naquela época, não é mesmo? Senhor Jesus. E Deus necessitava de um sacerdócio que aperfeiçoasse o seu povo, não é mesmo? Louvado seja o Senhor por isso. E é interessante por quê? Porque a gente sabe que os sacerdotes daquela época, né, eles tinham que pertencer à tribo de Levi e também serem da casa de Arão, não é assim? E Jesus, amados, ele não era da tribo de Levi, não é mesmo? Nós sabemos que Jesus pertencia à tribo de Judá. Ó Senhor Jesus! Mas é interessante, queridos irmãos, quando Jesus o ressuscitou, aleluia por isso, né? O Senhor estabeleceu como esse sacerdócio, instituiu o sacerdócio, Jesus. Por quê? Porque Deus aprovou o seu ministério terreno. Aleluia! Ó Senhor Jesus! A gente sabe, amados, que o ministério terreno de Jesus, no seu ministério, ele não fazia o que queria, ele não falava o que queria. Pelo contrário, tudo que ele falava ou fazia vinha do Pai. Por isso que Jesus, amado, tinha tanta comunhão com Deus. Por quê? Porque o seu falar e os seus atos era tudo de acordo com a vontade do Pai, não é mesmo? Ó Senhor Jesus! E o que é rico, né? É que não foi Jesus que assim mesmo se constituiu. Pelo contrário, foi o Pai que o constituiu, foi Deus que o constituiu. Amado, isso é maravilhoso. Deus aprovou o seu ministério terreno, não é mesmo? E Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Por isso que o Senhor Jesus era tão obediente, amados. E por isso que Deus o constituiu como sacerdócio. Amém? Da ordem de Melquisedeque. Amados, o ministério do Senhor Jesus vem deixar um ensinamento para eu e você. Qual é? O de obedecer ao Pai, obedecer a Deus. Amados, em tudo que formos fazer, em tudo que formos falar, precisamos a orar ao Senhor antes, não é mesmo? Para que o nosso falar e os nossos atos, nossas ações venham do Pai. Ah, Senhor Jesus! E o que é mais precioso, o que é mais rico, amados, é que esse sacerdócio ele é eterno, amém? Ele é perfeito e vai nos levar à glória. Oh, Senhor Jesus! Amados, se a cada dia nós continuarmos buscando o Senhor, vamos nos tornar perfeitos e vamos também sermos levados à glória, amém? Aleluia por isso. E por isso, amados, amém por Jesus, né? O nosso sacerdócio, né? Nosso sacerdote da ordem de Melquisedeque. Oh, aleluia, amados. Jesus é o Senhor. Aleluia.